Olá, sou o Antônio Neto do Clareza Financeira. Estou aqui hoje com uma aluna, a Bruna. Oi, Bruna, tudo Oi, bem? Antônio, tudo bem? Como é que tá as coisas? Tá tudo certo. A Bruna fez o nosso curso, né? Ela tá aí quase no finalmente do nosso curso. E ela vem contar para vocês aí como é que foi o curso, o decorrer do curso aí. Primeiro, Bruna, eu queria que você se apresentasse, tá? Seu nome, sua profissão, o que você faz, né? Então, eu sou a Bruna, sou professora da rede pública e da rede privada. Tem 2 empregos, Tenho então. 2 empregos, né? Rala pra caramba. Bastante. Certo. E Bruna, o que eu queria saber agora é como é que você chegou até a mim? Como é que foi? Como é que você... Então, eu soube do Clareza Financeira através da Anne Ribeiro, uma conhecida que nós temos em comum. A Anne falou da importância, né, de conhecer as técnicas do Clareza para eu me organizar. Mas antes de você ser convencida a fazer o curso, a hora que ela falava, existe esse processo, existe esse conteúdo, como é que você pensava? Como é que vinha? Fala como é que era, assim, foi de primeira, não, eu quero, ou não, como é que foi isso? Não, eu tinha muitas crenças limitantes sobre finanças, sobre números, sobre organização. Eu acreditava que não fosse possível me organizar, que não fosse possível ter o controle das minhas finanças. Certo. E como eram as suas finanças no dia a dia, antes de você fazer o curso? Então, era bem bagunçado. Bem bagunçado. Como eu não tinha o controle dos gastos, eu não utilizava nenhuma ferramenta para controlar isso, eu vivia devendo muito, sempre no limite do cheque especial, recorria a empréstimos, sempre me enrolando e isso ficava cada vez pior, né? Certo. E quando é que você se enrolou? Teve um momento que você se enrolou? Quando é que foi? Me conta. Sim, foi quando eu percebi que eu devia o limite do cheque especial das 2 contas, que eu não tinha mais para onde correr, não tinha mais recurso. E aí foi quando, por insistência da Anne, eu resolvi aceitar o curso do Clareza Financeira. Entendi. E me conta o seguinte, você estava descontrolada, você estava devendo cheque especial, como é que estava seu cartão de crédito? Então, como eu não tinha o controle dos gastos, das minhas despesas, do que eu gastava, e muitos desses gastos eram desnecessários, eu já tinha excedido o limite, né? E para isso estava sempre pagando juros. Tem um parcelamento que o banco faz automático e eu estava sempre nesses parcelamentos. Isso. Entendi. Mas eu queria assim, como é que era o seu controle? Você puxava extratos? Como é que era esse controle financeiro? Como é que você sabia que você estava devendo e como era esse processo antes? Na verdade, eu não tinha o controle. E aí foi quando eu percebi que realmente não tinha para onde eu correr mais. Foi quando eu percebi que realmente não dava mais. Estava endividada e estava... Totalmente endividada. Isso estava afetando o quê? O que essas dívidas estavam te afetando? Então, eu já estava assim, sem foco no trabalho. Isso me deixava sempre muito nervosa. Algumas vezes chegou a me tirar o sono e... Nível de ansiedade lá em cima. Totalmente. E não tinha foco no meu trabalho, estava sempre preocupada, nervosa, sempre pensando em encontrar uma saída. E qual a solução que você achava que era? Que na época, como você não conhecia nada, que você achava qual era a solução? Ou você ditava para quem você dava os nomes aos seus problemas? Você lembra disso ou não? Eu ficava sempre no... Uma hora eu vou me organizar, daqui a pouco eu vou me organizar, isso é só um momento. Mas assim, você ficava culpando a política, você ficava culpando
as circunstâncias, o seu emprego, o seu Eu ficava salário? sempre achando que eu ganhava pouco. Eu ganho pouco, eu ganho pouco, eu ganho pouco. E na verdade era só uma questão de organização. Legal. E aí você resolveu fazer o curso e como é que foi a sua primeira aula, assim? Como é que a coisa aconteceu, assim? Eu te abordei, a gente começou a conversar e você lembra mais ou menos como é que foi a primeira aula? Então, na primeira aula foi bem bacana, foi quando você me apresentou as ferramentas, né, que a gente ia utilizar. Foi bacana de início, né? Mas aí depois vieram outras etapas, né, que foi quando eu percebi que eram ferramentas muito bacanas, mas eu precisava de dedicação, né? Eu precisava me dedicar, eu precisava me comprometer de verdade, de fato, com aquilo. Então, mas não foi na primeira aula que você viu isso tudo, né? Que você percebeu isso tudo? Não, na primeira aula eu fiquei muito empolgada. E achou que... Eu achei que seria muito fácil, que o resultado seria rápido, que não... não pensei que ia fazer toda uma transformação, que eu precisava ter uma mudança de hábitos, na verdade. Entendi. E aí veio a primeira aula, veio a segunda aula, que normalmente essas aulas são muito técnicas, né? São muito um conteúdo prático, né? E aí quando você pegou esse conteúdo na mão e você foi pôr em prática, o que aconteceu? Na verdade foi um pouco frustrante. Depois, quando eu fui utilizar de fato a ferramenta, eu percebi que eu não tinha prática, que eu precisava de ajuda, né? Você pensou em desistir? Totalmente. Em muitos momentos pensei em desistir, achei que não era possível, né? Que não era pra mim, que finanças não é pra mim, números não é pra mim, não preciso. Então, na verdade, quando você viu as duas primeiras aulas, aquilo ficou igual um baralho, né? Desembaralhado. Sim. Um monte de informação sem nexo. Ficaram assim... Eu percebi que era algo muito importante, mas que eu precisava me comprometer, que não era fácil. Eu precisava de... né? E me responda assim, e aí o que fez você dar a volta por cima? O que você acha que foi o ponto que você falou, não, eu não vou desistir? O que você acha? Que você acha que foi a necessidade ou foi algum... O que você acha que foi? Então, aos poucos eu me vi cada vez mais envolvida, né, nas aulas. E foi importante a paciência, né, que você teve em tirar as dúvidas, em me orientar no que eu estava achando realmente muito difícil, né, em utilizar as ferramentas. Foi a sua paciência, né, a didática. Então, o que te ajudou a vencer essa primeiro obstáculo, vamos assim dizer, que é o uso das ferramentas, foi o conteúdo, o próprio conteúdo do curso. E assim, é pouca teoria, na verdade. A teoria é para te orientar, né, no que você precisa fazer, e é prática mesmo. É o seu compromisso, é você se comprometer. Beleza. E aí, quando você conseguiu, né, quando é que você conseguiu usar a ferramenta, assim, foi quando? Então, eu separei um dia da semana para fazer os lançamentos, né, das minhas despesas fixas e variáveis. Então, toda segunda-feira, às 8 da noite, eu sentava para fazer os meus lançamentos e para utilizar a ferramenta da planilha, né? Certo. E é claro que de início eu me baguncei, percebi que eu tinha muita dificuldade, mas aí logo depois eu comecei com a prática. Foi clareando. Foi clareando, isso. Certo. E aí você conseguiu organizar as suas finanças depois de uma certa prática. Sim. Né? Sim. E você escolher um dia na semana, você marcar um horário, você marcar um compromisso com você mesmo, isso está no curso? Sim. Isso foi passado, então? Sim, e sim. você absorveu ali no curso? Com certeza. Legal. E aí você viu que o Clareza Financeira clareou, né, as suas finanças. E aí como é que foi? Quando você viu assim a planilha e viu que as coisas estavam relativamente numa certa ordem, tinha saído do bagunçado, como você disse?
que você sentiu? Isso teve uma importância enorme, assim, mudou totalmente a minha forma de ver as coisas, na verdade. Isso mudou não só as minhas finanças, mas assim o tempo que eu invisto em cada coisa. Melhorou o seu autoconhecimento? Sim, melhorou meu autoconhecimento. Só de estar mexendo com as finanças. Ter o controle das minhas despesas, do que eu gasto com determinado produto. Perceber no que eu gastava mais e no que eu precisava investir um pouco mais. Fez toda a diferença. E como é que tá suas dívidas hoje? Estão controladas. E eu percebi que, na verdade, não era a minha receita, que era pouca. Eu estava investindo de forma errada, eu estava gastando de forma errada. Uma falta de planejamento. Totalmente. Uma falta de planejamento. E perceber isso foi muito importante, né? Foi muito válido. E como é que tá com esse controle que você tem das suas finanças? Como é que tá a Bruna hoje? Dentro do seu sentimento? Confiante? Organizada. Ansiedade controlada? Totalmente. A gente aquela ansiedade, aquela busca por solução acaba e você consegue focar no trabalho, você consegue ter ideias novas, né? E hoje você tem um orçamento para 2019? Sim, totalmente controlado. E tem alguma expectativa para 2019? Alguma coisa que a Bruna não tinha antes? Como é que... Tem alguma coisa diferente? Sim, tem um projeto, né, para 2019, para o final de 2019. E já fiz todo o planejamento das minhas despesas em 2019, incluindo esse investimento. Todo mês eu faço um investimento para esse projeto no final do ano. Certo, legal. E você tinha essa visão concreta que esse sonho podia acontecer antes de você entrar em outubro, né? Você entrou em outubro de 2018 no curso, né? Você tinha essa visão concreta? Antônio, eu percebi isso como algo muito distante, assim, sabe? Antes. Isso. Daqui um tempo, ou quando for possível, quando der. E hoje eu vejo como algo totalmente possível, previsto, né? Tem uma data prevista para isso acontecer. Tudo isso com o uso das ferramentas. E você achou rápido? Você que achou que essa transformação foi rápida? Sim, ela foi assim, teve vários pontos, assim, teve o começo, que foi empolgante, depois eu me vi, assim, frustrada, com medo de não dar conta de dominar as ferramentas, e aí depois quando eu percebi que era possível dominar essas ferramentas, mudar os meus hábitos para se tornar possível o projeto, foi impressionante, impressionante. Legal. E você tem alguma mensagem que você passaria? Como é que você definiria o Clareza Financeira para você? Olha, o Clareza Financeira fez toda a diferença para mim. Foi de fato muito, muito válido perceber o quanto é importante você ter o controle dos seus gastos, das suas despesas, você ter controle de si, né? Isso mudou não só minhas finanças, mudou a minha forma de ver a vida, de perceber que a gente precisa controlar o que é possível, o que não é possível, o que realmente é necessário, o que não é, né? Então hoje o seu modelo mental é financeiro. Totalmente. Incrível. Totalmente. Incrível mesmo. Então, é isso aí. E aí eu fiquei pensando, por que eu demorei tanto tempo, né, para começar? E se eu soubesse, claro que de início a gente não tem a ideia do quanto vai ser válido, né, esse investimento, a gente fica assim, depois que eu percebi o quanto foi importante, eu me perguntei por que eu não comecei antes. E você pagaria o dobro do seu investimento que você fez no começo? Com certeza. Legal. Foi um investimento muito válido. Talvez o mais válido de todos até agora. Bruna, muito obrigado. Muito eu obrigado. Que agradeço. Eu espero
transformar mais vidas, assim como foi o Clareza Financeiro para você, tá? Eu Muito espero obrigado. Que sim também. Muito obrigada, Antônio. E até mais, pessoal. Até. Valeu.